Perda e suspensão da mediunidade. Esse aqui é um assunto bastante polêmico, porque a maioria de nós não gostamos de perder. Se nós tomamos um partido político, uma tendência para um lado de um partido político, a gente quer que ele sempre ganhe. Se a gente torce para um time de futebol, a gente quer que ele sempre ganhe. Se a gente torna-se espírita, a gente quer que a doutrina espírita seja sempre com a razão. E às vezes isso é muito ruim, porque a gente fecha os olhos a observar outras coisas. E na mediunidade é uma coisa muito delicada. E aí, aqui nós temos que ter muito cuidado. Porque ao perder uma mediunidade, ao ter essa mediunidade suspensa, o médium às vezes se revolta, quer mudar de casa espírita, quer abandonar o espiritismo. E aí é o grande malogro da vida dele, a grande derrocata moral dele. Porque por que pode suspender a mediunidade? Ou ele está usando ela mal, ou ele está sob a ação de deter a influência, ou a iminência de ficar sob a influência de determinados espíritos, que os seus protetores resolveram fechar a mediunidade dele, esperar o momento daqueles espíritos se esclarecerem, e aí ele poder trabalhar em paz. Se ele vai embora, se ele deixa de frequentar a reunião mediúnica por orgulho, por vaidade ou por revolta, ou por infantilidade, que é na maioria das vezes, ele perde a oportunidade de esclarecer seus companheiros do passado. E vai para outra casa. Vão partir para a hipótese dele ir para outra casa. Aí chega lá, começa perfeitamente, vai seguindo, vai tendo a mediunidade ali, vai desabrochando, redesenvolvendo a sua mediunidade. Aí fica todo feliz, os protetores vão lá, fecham de novo, ele se revolta e vai embora. Infantilidade. Infelizmente, não me leve a mal por falar desse jeito, mas é muita infantilidade. E falta de conhecer a doutrina espírita. Falta de pensar, a fazer uma autoanálise. Onde estou errando ou onde eu posso errar. Nem sempre onde eu estou errando, é onde eu posso errar. Eu estou pensando em tomar alguma atitude, a praticar algum ato que pode me complicar. Aí, fecha, eduque-se e volta a desfrutar a mediunidade. Vamos refletir. Vamos fazer o estudo, então, do texto. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências, a suspensões temporárias, que é para manifestações físicas, que é para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Fizeram todas? Não. Fizeram algumas perguntas sobre esse ponto. Então, se eu falei aqui no início algumas coisas que esse esclarecimento não bate ali, passe pelo crivo da razão. Tem lógica? É possível que aconteça assim? Façamos uma autoanálise daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê e daquilo que a gente pressente. Primeira, pode os médiuns perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas das vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Qual a causa? Muitas. Citei várias. Ou melhor, citei algumas. Pode existir muitas outras. Não desespere, não se revolte. Estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Se não podem, por quê? Ele pode estar sobre a tendência de tomar algumas atitudes. Ele pode estar sobre a iminência de sofrer determinados ataques espirituais que eles têm que fechar a mediunidade dele e vigiar. Pode ser? Ou ele está sendo rebelde demais, é melhor fechar antes que fique mais complicado. Sempre tem consequências. Que é o que pode causar
o abandono de um médium por parte dos espíritos. Falta de fidelidade ao trabalho. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos, é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se servem para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Fazemos uma autoanálise? Quero a mediunidade para coisas frívolas, fazer demonstrações públicas, fazer shows? Ou quero ficar famoso, e aí ficar famoso eu vou influenciar algumas pessoas que às vezes não posso influenciar. Vigilância, vigilância, prudência, prudência. Vigiai e orai para que não te aconteça coisa pior, e aí fecha uma mediunidade, deixa a pessoa no anonimato. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos, os encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Ambiciosos, então propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as palavras dos espíritos, não vou falar, ou os fatos por nós produzidos. Produz que ele não quer passar aquela mensagem quando é permitido no local apropriado. E para quem? Para os encarnados, para quem apelam ou que têm necessidade de ver para crer. Então, vamos voltar lá no texto. Vamos ver de novo? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos, quer dizer, afastar-se do médium, os bons espíritos, é o uso que o médium faz da sua faculdade. Pode abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Aí vem a segunda parte. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Então, existe um momento que você vai trabalhar a sua mediunidade para que os fatos aconteçam, para que o outro possa aceitar. Existe um momento. Mas existe um momento também, se você fizer isso aqui para se engrandecer, para aparecer, para sentir-se o tal, do que mediunidade. Ou seja, o caminho do meio é o melhor. Eu tenho a possibilidade mediúnica, estou recebendo as mensagens, aí estou na casa espírita, recebo a mensagem. Não vou passar a mensagem não vou anotar não. Uma vez, duas, mas toda vez a gente passa a mensagem, você não anota? Você não passa para o dom avaliar dom, departamento de orientação mediúnica. Você não passa para o dom avaliar essa mensagem, encaminhar a pessoa que está necessitada de receber essa mensagem. Não passa para o dirigente mediúnico para ele fazer uma avaliação. Para o dirigente da casa para ele fazer uma avaliação, de acordo com as regras da casa, para A, para B ou para C que você vai passar. Vamos ser prudentes. Vamos ser observadores. O que eu estou fazendo da minha mediunidade? Agora, quando você passar a mensagem para alguém e ele fala assim, nossa, mas isso aqui tem esse erro. Se você tentar entrar dentro do buraco de formiga para se esconder porque você se sentiu arrasado com aquela situação, as mulheres então que são muito mais suscetíveis de uma crítica, vai ter a mediunidade suspensa também. As críticas que se fazem ao médium é a sua garantia de segurança. Entendam bem isso. As críticas que se fazem ao médium é a sua garantia de segurança. Logicamente que os colegas não vão ficar só criticando, coitado do médium também. Vamos ser prudentes. O caminho do meio é o melhor caminho.
Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite e, ainda menos, para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então, para que o meu trabalho mediúnico, para que os espíritos me inspiram ou intuem a produzir esse trabalho, esse material que eu produzi? É para a minha vaidade ou para esclarecer os homens, para ajudá-los a serem melhores, para ajudá-los a se instruir melhor? Essa observação que nós devemos fazer. Logicamente que o seu colega vai falar assim, está querendo aparecer. Escreveu um livrão dessa grossura assim. É o julgamento dele. Você quer aparecer? Então não dá valor para o que ele falou. Mas fique mais vigilante para você não querer aparecer. São caminhos que nós devemos trilhar com segurança, com vigilância, dentro das nossas possibilidades. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções, nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se, em busca de protegido mais digno. Mais um dado. Poxa, eu estou falando, não beba, para que você vai beber? Não coma carne no dia da reunião mediúnica, para que você vai comer? Você sabe que não pode. Você sabe que pode comprometer-se a si mesmo e ao trabalho. E, aliás, médium que quer ter uma boa vivência mediúnica não fuma, não bebe e não cheira. E esse beber é bebida alcoólica, refrigerantes, bebidas excitantes, comer temperos demais, pimenta demais, tudo com moderação, mas álcool e refrigerante, álcool, fumo, refrigerante e drogas, abandone. Abandone mesmo. Lute com todas as forças da sua alma para abandonar esses vícios. E aí, você desfrutará de um mundo melhor, de mais paz, de mais segurança e de mais serenidade. Não pode o espírito que se afasta ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade. Os espíritos não faltam, que outra coisa não desejem senão comunicar-se, e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Então, o espírito se afastou, deixou sua mediunidade aberta. Vai existir um monte lá para passar a mensagem. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele médium e que assim. Ou seja, aquele bom espírito estava acompanhando o médium. Ele o médium estava ficando muito empavonado, achando que tudo era ele. O espírito, se afasta. Por o espírito entender que não é só ele médium que vai produzir aquilo ali. É ele médium auxiliado pelo espírito bom. Isso é importante a gente entender. A razão é que assim, a razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sobre a influência estranha, pois de outro modo não haveria internitência. Então a questão da internitência do auxílio dos espíritos é para mostrar ao médium que ele está sendo um instrumento da espiritualidade. Ele está sendo um instrumento dos espíritos. Ele está sendo médium. Ele começa a achar que aquilo é tudo dele, eles se afastam. Quando a gente estava escrevendo o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, cujos direitos autorais são todos doados, um dia eu falei assim, mas isso sou eu que escrevo, eu estudei tanto. E eu tinha que reescrever 120 páginas, porque os direitos autorais daquelas 120 páginas não tinha sido concedido pela editora.
Então eu tive que escrever tudo aquilo ali com as minhas palavras. E eram 120 páginas, vocês imaginam, eu não sei digitar, não digito muito rápido, eu digito devagar. Aí, naquele dia eu não escrevia nada, eu tentava escrever, mas eu estudei tanto. Aí parei e falei assim, não, sem a ajuda dos espíritos eu não consigo escrever, me ajudem aí para me escrever. E as coisas caminharam. Pude fazer as correções que eu tinha que fazer, pude escrever as coisas que eu tinha que escrever naquele momento. Sem a conotação pessoal da história. É para vocês, é uma experiência que a gente passou, que a gente está compartilhando com vocês, de uma mediunidade intuitiva e inspirativa. Simplesmente. Ali não tem psicografia, é instrutiva e inspirativa. Eu estudei, mas, por uma série de fatores, eu precisava da ajuda dos espíritos para produzir aquele livro. Inspirativa e intuitiva. E eles ajudaram, e muito. E certa vez um espírito amigo pegou, eu estava folheando o livro, e falou, eu conheço esse livro. Só que ele aqui no plano espiritual ele é mais completo. A cópia que você fez não ficou muito boa, não. Eu falei, opa, então vamos corrigi-la. Aí, ainda não é tempo. Então, logicamente, que os espíritos trazem para a gente recados. É importante que a gente entenda isso. Recados. Ficou muito bom? Ficou excelente. É uma obra ímpar dentro do espiritismo e dentro da homeopatia. Ela é perfeita? Não. Um dia, certamente, ou eu ou meus filhos vão fazer, ou outra pessoa vai aperfeiçoar aquilo que está ali. Mas como ele disse, por enquanto, ainda não. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra às vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Não é importante estudar o livro dos médiuns? Ah, o médium está com a mediunidade suspensa que estava abusando dela. Está escrito aqui que é só por causa de abuso? Não. Até mesmo para descansar o médium. Para proteger o médium. Então, a suspensão da mediunidade tem várias conotações e nós precisamos saber que elas são necessárias, elas são importantes para o aprimoramento do médium. Vê-se, no entanto, médiuns de muitos méritos, de muito mérito moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muitos se contrariam com estas interrupções cujo fim lhes escapa. O médium tem bem moralizado, não está cansado e interrompeu a mediunidade. Vamos ver? Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Está empolgado demais? Vamos parar para refletir? Por isso é que os espíritos, nenhum termo em geral assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium descoroçoa. Ou seja, não vamos dizer por que interrompeu. Interrompeu. Está interrompido. E também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas, né, que a gente falou há pouco tempo atrás. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Ô, gente, a doutrina espírita é coisa muito séria. E Kardec foi extremamente competente, extremamente sério para codificar a doutrina espírita. Não dá para a gente chegar e... não, deixa isso de lado, não é bem assim, ele exagerou.
quantas informações tem aqui e quantas pessoas fazem besteira por não estudá-la. Falam besteira sem procurar entender o que estão falando. Vamos ser mais vigilantes, vamos ser mais humildes, vamos ser mais prudentes. Mediunidade é coisa séria e seriamente deve ser tratada. Isso é a parte mais importante que a doutrina espírita nos traz. Será preciso, então, que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isso, deve. Se ele disser que se abstenha, não deve continuar tentando escrever. Parei de escrever, está de férias. Mediunidade interrompida. Adianta tentar concentrar, tentar receber? Abstenha-te de determinadas posturas, determinadas condições. Haveria meio de abreviar essa prova? A resignação é a prece. Demais basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter, por fim, verificar se já recobrou ou não a faculdade. Primeiro, resignação. Segundo, mais preces, mais orações. E, logicamente, hoje em dia, a doutrina espírita nos orienta, mais trabalho caritativo. E as tentativas não é para forçar a mediunidade, é para verificar se ela já foi recobrada nas ações. Olha, gente, é muita informação útil, informação bonita de ver o carinho que a espiritualidade tem com a gente, de ver como que eles nos tratam com maior desvelo, com maior atenção, para que a gente não venha cometer determinadas falhas, determinados erros e cair em tentações bestas, que podem nos prejudicar tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, todas as ações dentro da mediunidade está controlada pelos espíritos para nos ajudar, para nos proteger. E aí compete-nos agir com prudência, para que o amanhã seja bom para todos nós. Então, continuando ainda o item 220, a oitava pergunta. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual por isso não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Esse é outro fator importante. A mediunidade foi suspensa, mas os espíritos não deixaram de estar de perto protegendo. E a resposta do espírito não poderia ser melhor. Ele simplesmente não está vendo os espíritos, mas eles estão lá, trabalhando, protegendo, ajudando, impulsionando essa pessoa para um caminho de realizações. Pode, portanto, o médium, e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Bom, ele não está vendo os espíritos, não está recebendo as comunicações que ele estava acostumado a receber, mas os espíritos familiares estão lá do lado dele. Eles não abandonam a pessoa. Mas eles podem comunicar pelo pensamento, pela via intuitiva ou inspirativa. E aí, eles vão mostrar, você está sendo ouvido. A única coisa, o único problema, ou você também está nos ouvindo, tanto você está sendo ouvido na sua súplica para a nossa proteção, para você, para manter a nossa proteção, a sua atividade diária, assim também como você pode ouvir nossos pensamentos sugerindo isso. Mas nesse momento surge aquela dúvida terrível. Mantenha-te em paz, conforme foi dito antes, resignado, em prece e em trabalho. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais.
E aí? É certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com os certos espíritos. Também é certo que não pode privar das comunicações morais. Isso, gente, essa frase ela tem duplo sentido, tem duas interpretações bastante interessantes. O espírito se afasta, ou se abstém de comunicar. Ostensivamente, a pessoa não vai apresentar mediunidade. Mas ele não priva das comunicações morais. Ou seja, as suas tendências negativas podem te levar para o buraco. Que é uma comunicação moral. Deixa disso, vamos lá para o barzinho tomar uma cerveja, vamos lá tomar uma cachaçinha. Ou outras coisas piores. Ou fala assim, para que você vai beber? Para que você vai passear nesse local? Tem outros lugares melhores para você ir. Lógico que a gente dá aqui um exemplo trivial. São N situações que podem ocorrer. Mas são formas da gente pensar no que nós devemos fazer. Caminhando para a luz, nós vamos imprimir a luz em nossa vida. Caminhamos para as trevas, vamos ficar na escuridão. Optemos, pois, por caminharmos para a luz, para nos vigiarmos, para ficarmos atentos ao bem, para ficarmos aptos a receber as melhores informações. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito. Aliás, é uma pergunta, né? Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre é uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida. Pois que pode ser uma prova de benevolência. Ele gosta tanto da gente que, segura a mediunidade. Para que a gente não cometa erros ou não sintonize e entre em faixa de sintonia com determinados espíritos que podem nos levar até mesmo a uma possessão complicada ou uma obsessão complexa. Aí é melhor abster a mediunidade, mas continue trabalhando, continue orando, continue fazendo o melhor. Por que sinal você pode reconhecer a censura nesta interrupção? Está censurando o que? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade. Qual o bem que dela tem resultado para os outros. Que proveito há tirado dos conselhos que lhe tem dado e terá a resposta. Olha que interessante. Que sinal se pode reconhecer a censura na interrupção? Você está sendo censurado, você está sendo punido. Você está de castigo, vamos dizer assim. Por quê? Faça um exame de consciência. Avalie. E muitas das vezes tem também médiuns que se auto-interrompem devido às críticas às ações, à falta de confiança na equipe. E aí? Toda vigilância é importante, toda meditação é engrandecedora e a equipe, toda a equipe, é responsável pelos atos de toda a equipe. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá poderá recorrer a outro médium? Então o médium estava acostumado a receber as mensagens, às vezes de amigos, para espíritos amigos, espíritos familiares, perdeu. Ele pode pedir essas orientações para outro médium? Depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vós não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Logicamente, a não fazer atividades espirituais sem o concurso dos espíritos protetores. Aí, com essas características desenvolvidas, com esse hábito sedimentado, ele vai conseguir readquirir a mediunidade. Vamos ver se é isso mesmo? Se este for o caso, ele nada obterá, recorrendo a outro médium. Se ele tem que aprender a tomar atitudes mediúnicas com o concurso dos bons espíritos, ele não vai receber uma mensagem de um amigo para aquelas instruções que ele quer. O que também ocorre com o fim
de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Aí o médium já começa a querer que os espíritos façam isso, façam aquilo, façam aquele outro, quase que uma imposição. Aí eles se afastam para que o médium entenda a tela da TV absorve a luzinha, né, para que o médium entenda que existem regras. Aí aquelas pessoas assim, se você falar que o Espírito falou, eu não quero nem ouvir mais, porque eu não aceito, que tem que ser a decisão, tem que ser nossa, que nós que temos que tomar a decisão. Olha o que diz o livro dos médiuns. O médium deve tomar ações consentâneas, em conjunto com os espíritos mentores. Se um médium que não faz parte da diretoria da casa teve uma inspiração ou uma intuição ou a mesma mensagem direta para que alguma modificação seja feita, todos da equipe devem participar, se inteirar e avaliar. Todos. Ah, ele que falou não pode. Por que não pode? Não é assim que está escrito aqui. Não é assim que está escrito aqui. Nós temos que procurar ficar atentos para que trabalhemos em equipe. Saber olhar um no olho do outro, avaliar os prós e os contras e, principalmente, o que já fizemos de bom, o que podemos fazer melhor para que o melhor esteja presente aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos prestar atenção nisso. Ainda por esta razão, é que os que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. A pessoa está lá trabalhando na casa espírita, mas ele não tem uma mediunidade ostensiva. E ele quer uma comunicação da mãe, da avó, do tio, do primo, do amigo, mas não vai receber. Porque ninguém vai ser obrigado a passar a mensagem. Também ninguém vai ser obrigado a aceitar a mensagem. Mas o bom senso deve prevalecer sempre para que quem passa a mensagem, quem recebe a mensagem, ajam com segurança, com responsabilidade, com sabedoria. E assim, o amanhã será de luz para aqueles que procuraram trabalhar pela luz, trabalhar com a luz. E o amanhã pode não ser tão bom para aqueles que desprezaram a oportunidade de trabalhar com a luz e para a luz. Nota. Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue. Ao passo que, de outras vezes, as respostas são muito explícitas. É comum as pessoas falarem assim, meu marido morreu ou minha esposa morreu, quero uma comunicação. Aí ele vai nas casas espíritas que tem esse trabalho e a resposta não é aquilo que ele queria. Ou, em outros casos, é tão satisfatória que a pessoa sai dali em êxtase. Por quê? Porque existem limitações nos médiuns, porque existem limitações nos espíritos e todos nós temos as nossas possibilidades de fazer o bem, a nossa possibilidade de não receber as oportunidades de fazer o bem também existe. E aí depende de cada um lutar para fazê-lo. Da mesma forma, as comunicações espíritas terão possibilidades de serem realizadas, bem como terão empecilhos de serem realizadas. Que às vezes, na maioria das vezes, não está no nosso alcance medir. Mas a equipe dentro da casa espírita tem que ser muito prudente, muito sábia, para saber fazer as devidas observações. Isso tanto depende da vontade do espírito, que ninguém, coisa alguma, adianta mudando de médium. Os próprios espíritos, como que dão a esse respeito uns aos outros a palavra de ordem, porquanto o que não se obtiver em um,
nenhum mais vai se obterá. Olha, veja bem, o sistema está integrado por computador. Aí você vai num posto de atendimento do INSS, faz lá todas as suas perguntas, pede todas as suas informações, e a pessoa que já atendeu registra no banco de dados. Aí você pega e vai numa outra agência, na outra cidade, tenta as informações e passa outras informações diferentes. Ficou registrado no banco de dados. Aí vem um superintendente, por exemplo, pega aqueles dados assim, mas ele falou isso aqui, na agência A. Falou isso outra coisa aqui na agência B. O que essa pessoa quer? Da mesma forma, podemos raciocinar com o mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos, você quer uma comunicação X, mas a sua mediunidade está suspensa, ou você nunca teve uma mediunidade ostensiva. Na casa A você não recebe. Aí você vai na casa B e tenta receber. Se na casa A você não recebeu porque não tinha um médium com aquelas possibilidades, você foi na casa B e recebe aquela mensagem. Ponto. O empecilho era o empecilho material do médium com os espíritos que você queria a mensagem naquela casa. Aí na outra você pode receber. Agora, o empecilho é espiritual. Os espíritos não querem que você receba aquela mensagem porque, por uma série de fatores, eu não gosto da palavra merecimento, porque dentro da sua necessidade de aprendizado naquele momento, você não pode receber. Aí você olha, vai na casa B, vai na casa C, vai na casa D e não recebe. Porque quando os espíritos dizem que ele não pode receber essa mensagem, os outros todos vão acatar. Aí você vai na casa Z, né, depois de passar por várias casas, aí tem lá um espírito bem zombeteiro, passa uma mensagem bem sacana para você, aí você volta todo deprimido para casa, de graça, porque você ficou assistindo, naquilo que era para você receber, interiorizar, meditar, concentrar ali nos seus pedidos de ajuda, aos seus mentores, aos seus protetores, com fé, com segurança, com tranquilidade, e aí as coisas acontecem naturalmente. Você recebe por via inspirativa ou intuitiva a informação que você queria materializada. Aí você fala assim, mas aí fica a dúvida, mas o castigo é para tirar a sua dúvida, para você educar a sua dúvida. Cumpre então que nós abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão dado procuremos a viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam, para nos punirem a insistência. Foi o que a gente acabou de explicar. Tentou uma, duas, não conseguiu, abstenha-te, fica na sua, ore, medite, confie, trabalhe, que as coisas virão um dia. Sempre virão um dia. Certa vez, conversando com uma pessoa, ela falando que ela tinha perdido a filha, o genro e a neta em um acidente, e que ela já trabalhava na doutrina há vários anos e nunca tinha recebido. Até que um dia, ela aceitou fazer uma outra tarefa que ela estava fugindo dela, e aí ela recebe a mensagem que ela queria. Está aqui. Nós estamos vivenciando situações de aprendizado. E às vezes, para que a gente aprenda, a gente tem que sentar na cadeirinha da escola. Não adianta a gente ler o livro em casa. O que faltava para a pessoa era um trabalho mais específico. Trabalhemos. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? E aí, qual o fim? Qual o objetivo desse dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Então, ter a mediunidade, trabalhar essa mediunidade, ele vai estar mais ditoso, vai estar mais realizador. Mas aqui a resposta já mostra que, veja bem, é uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz mais ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Aqui, quando fala assim, de que se incumbiram, tantos
Está no plural. Tanto serve para os médios como aqueles espíritos que deram oportunidade para ele. Se nós entendermos que é um trabalho conjunto do médium e dos espíritos, essa missão é do médium e dos que protegem ele. Se eles fizerem bem o trabalho, todos são beneficiados. Todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. Então é um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto, que deve ser realizado amigavelmente, construtivamente. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso das suas faculdades. Tem? Existe. Lógico. Eu vim aqui porque eu não quero ter mais mediunidade, eu não quero mais ver espírito, eu não quero mais ouvir espírito, eu não quero mais sentir, eu não quero mais... Ao que os espíritos vão responderem? São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Meus irmãos, tens mediunidade? Ou melhor, tens entendimento para trabalhar com a mediunidade? Trabalhe. Realize o bem. Realize o melhor. É uma graça que Deus lhe confere para o seu próprio crescimento íntimo, para a sua própria melhoria. Busque trabalhar a caridade. Busque entender essa beleza que é a doutrina espírita para que você possa viver melhor no mundo espiritual. Todos nós estamos aqui por um aprendizado. Se você já tem a mediunidade para vislumbrar o outro mundo, trabalhemos juntos. Realizemos o melhor. Para que o melhor venha sempre ao nosso alcance, venha sempre nos impulsionar a sermos melhores. A sermos construtores de um mundo melhor, de uma manhã melhor. Ser uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem, e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar. Esse é o julgamento humano que normalmente nós fazemos. E às vezes a gente faz um julgamento de uma pessoa por aquilo que a gente acha e não por aquilo que realmente existe. E aí essa dificuldade é muito complexa, porque cada um quer ter a sua razão, cada um quer ter muita razão, e poucos estão realmente dispostos a fazer o melhor. Diante disso, diante dessas possibilidades e impossibilidades, nós temos que ter muito cuidado, muita prudência. Vamos ver a resposta. A faculdade lhe é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àqueles que não têm? Bom, logicamente, gente, que todos nós temos que ter muito cuidado com relação à postura que nós temos diante dos médiuns. Se o médium tem defeito, compete à equipe ajudá-lo a tomar consciência daqueles defeitos, daqueles vícios. E uma das formas que nós temos, uma das grandes ferramentas, chama-se oração. Um bom tratamento homeopático. Principalmente quem entende de miasma, que sabe qual miasma é responsável pelos desvios éticos e morais das pessoas. E o tratamento mais importante de todos é o tratamento de maior hierarquia, que eu sempre falo. Educar os espíritos que o acompanham. E muitas das vezes, aquela pessoa que hoje, num dado momento, está tomando atitudes tão equivocadas, ao passar por um atendimento mediúnico, passar por uma reunião mediúnica, não são todos, é lógico, mas uma grande maioria se modificam enormemente. Se tornam pessoas totalmente diferentes. E é isso que vai fazer a diferença para nós, ao querermos ou buscarmos realizar o melhor em prol dos nossos semelhantes. Colher os frutos bons. Mas a gente vai conseguir ajudar todos os médiuns? Não.
Todos os médios vão conseguir se corrigir ao adentrar o reino mediúnico? Não. Mas todos nós somos obrigados ou temos o dever de ajudar? Sim. Seja com oração, seja convidando-o para uma tarefa, seja convidando para a reunião mediúnica. E o grande problema que às vezes a gente vê é que as pessoas querem um médium perfeito. No todo estudo aqui nós estamos vendo que o médium não vai ser perfeito. Ele vai se aperfeiçoar com a tarefa. Para ver seus atos. Quando você adentrou na doutrina espírita, se você não é de um lar espírita, e com o passar do tempo, como que você foi aperfeiçoando, como que você foi melhorando, e chegou a um ponto que ter condições de ajudar os outros. Compete-nos a cada um de nós tomarmos as atitudes mais coerentes, mais compatíveis com o bem. Vamos entender isso. Lembrando que Jesus pregava principalmente aos pecadores, dizendo que é preciso dar àquele que não tem. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Eu quero ser médium de psicografia, por que eu não estou conseguindo? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade. Como negado tenha o dom da poesia, o da música, porém, se não forem objeto desses favor, podem ter sido de outros. Você quer psicografar, mas não tem como psicografar, mas você pode ser um grande trabalhador da cozinha, da costura, da administração, da faxina. Por que não? Da sustentação. Tantas oportunidades, tantas possibilidades que nós temos. Compete-nos treinar a trabalhar para que tudo aconteça da melhor forma possível. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos Espíritos, quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esses ensinamentos? E aí? Como que o Espírito vai ajudar ele se ele não tem outros médiuns, se ele não tem mediunidade para ser ajudado? Não tem ele os livros, como tem o cristão o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido a palavra que lhe saíram da boca. Os espíritos às vezes são cruéis com Kardec. Dão uma resposta tão dura e ao mesmo tempo tão doce. E tão gostosa da gente ouvir. Então muitas vezes as pessoas querem se instruir, querem se aperfeiçoar, mas dizem não ter mediunidade, não ter um médium para prestar determinado apoio. Tem livros, estudem os livros. E ai de nós se não fossem os livros de Kardec, que alguma alma caridosa traduziu para o português, as magníficas obras do Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, que tanta sustentação nos dá, e tantos outros autores também, que tanta sustentação nos dá, tanto nos orienta, nos abrilhanta a alma. Espírita, uma pergunta séria. Nunca em suas encarnações você teve tanta oportunidade de aprender o caminho da luz. Aproveite. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Absorver o melhor possível a luz e trabalharmos para que o bem aconteça a todo momento. Todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. Aí termina esse capítulo e vem para o capítulo das manifestações espíritas, ainda na segunda parte, que é o capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Existem. Ali nós vamos estudar quais são e como evitá-los, como nos proteger desses perigos e como podemos também fazer o melhor para que o melhor nos envolva, nos procure e nos beneficie. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que essas reflexões é aquelas que a gente pode trazer para vocês, às vezes com mais empolgação, às vezes com menos, com melhor didática ou não, em algumas oportunidades, mas trouxemos para vocês uma base para que vocês consigam entender melhor o capítulo 17 e
consigam ser mais prudentes e auxiliarem mais ao grupo. Lembre-se, aqui nós fizemos uma explicação. Leia, estude, medite o Livro dos Médiuns. O site da FEB, www.editorafeb.com.br, ou você colocar no Google Editora FEB, vai aparecer lá para você. Adquira o livro, estude, instrua-se, e certamente novas luzes virão para o teu espírito.